Oi pessoal do Simples Assim, a gente está hoje aqui no Hospital Santa Isabel, em Jaboticabal, entrevistando o infectologista Dr. Fernando Vilar. E a gente pediu para ele uma entrevista para desmitificar essas questões da febre amarela. É uma vacina só que eu tenho que tomar? Não é? Eu tenho que matar macaco? É só um mosquito que transmite? Quais outros animais? Enfim, né? A forma de contágio, tratamento e tudo que está rolando por aí sobre esse tema. Fiquem aqui com a gente que ele vai contar para vocês. Oi, doutor Fernando, muito obrigada por ter recebido a gente aqui para falar sobre um assunto que está tão em voga, né? A febre amarela. Eu que agradeço a oportunidade e cumprimento os amigos que assistem o Simples Assim. E estou à sua disposição, Renata, para a gente discutir um pouquinho sobre febre amarela. Tá tendo muita coisa assim, né? Quando eu falo em desmitificar é porque tem muito mito mesmo, né? A princípio a gente ouviu dizer que a vacina você tinha que tomar uma vez e depois em 10 anos fazer um reforço. Parece que o protocolo mudou, que agora uma vez vacinado já está valendo. É verdade? Só falando um pouquinho do histórico da febre amarela, a febre amarela é uma arbovirose, é uma virose transmitida por picada de mosquitos, assim como a dengue, assim como a zika, assim como a chikungunya. E já no Brasil já foi urbanizada. O que é isso? Nós já tivemos casos de transmissão de febre amarela em território urbano e não só em sítios, em matas e próximo às zonas rurais. Isso há muito tempo atrás. Então a volta da febre amarela urbana é um pesadelo para nós infectologistas e para todos da saúde pública do país. Só que a febre amarela, ao contrário das outras doenças, ela tem uma vacina eficaz que protege, que impede que esses surtos urbanos de febre amarela voltem a acontecer. Tá? E realmente era esse o nosso protocolo. O protocolo nacional era uma dose de vacina de febre amarela aos 9 meses de idade, a outra um reforço aos 4 anos de idade, e posteriormente a cada 10 anos você tomava um reforço. Tá? Mas a Organização Mundial de Saúde viu que uma dose só basta para fazer uma imunidade para o resto da vida. Então, se você já tomou uma dose de vacina de febre amarela, uma dose completa, tá? Não é esse esquema de meia dose. Fracionada, né? Não é a dose fracionada. Uma dose de febre amarela completa, você tem anticorpos que te protegem contra a febre amarela para o resto da vida. Você ter contato com o animal não vai pegar a febre amarela, é só pela picada. Eu queria que você esclarecesse isso porque está tendo uma matança indiscriminada dos animais. Pelo contrário, o macaco ele é tão vítima quanto o ser humano. Tá? O macaco, a única diferença entre o macaco e o ser humano é que o macaco está nas florestas e nas zonas rurais e ele é hospedeiro do vírus da febre amarela, assim como os humanos. Tá? Então, se a gente mata o macaco, a gente perde o nosso principal radar do vírus da febre amarela. Porque se tem morte de macacos por febre amarela, é sinal que o vírus está circulando naquela região. Então é um alerta para nós vacinarmos mais gente, intensificarmos criadouros do Aedes aegypti, que não é o melhor mosquito para a febre amarela. Não é. O melhor mosquito para a febre amarela é o Sabetes, que eles são de origem de floresta mesmo, né? Mas ele está no meio urbano? O Aedes sim, o outro ele se restringe ao meio rural. Por isso que nós temos casos de seres humanos que morrem com febre amarela, mas provavelmente infectados no meio rural e não pelo Aedes das cidades. E você falou em morre por febre amarela. É muito comum morrer ou quando a pessoa já tem uma patologia de base? Esse é o grande pesadelo da febre amarela. A febre amarela mata em torno de 30 a 40% das pessoas que têm a virose. Nossa, mesmo pessoa saudável? Completamente saudável. Não estou falando de idoso, nem Não. de gente que tem outras patologias? Não. Pessoas completamente saudáveis. Então, por isso que é o terror, por isso que assusta. Nós temos muito Aedes nos municípios, principalmente aqui da região de Ribeirão Preto, Jaboticabal, enfim. E o Aedes pode se tornar um transmissor da febre amarela. Ele não é um bom transmissor, mas ele pode se tornar um transmissor se o vírus adentrar a cidade. Os casos de febre amarela que nós tivemos são casos de febre amarela de transmissão silvestre. Então é o ser humano que vai dentro da floresta ou de alguma forma fica próximo às áreas silvestres
e é picado por provavelmente um hemagogon sabetes, que são os mosquitos que transmitem bem a febre amarela silvestre, e eles sim podem voltar para a zona urbana e acabam adoecendo na zona urbana e falecem de febre amarela. Mas surtos de febre amarela urbana não tivemos recentemente no Brasil. Quando a gente fala de sintomas, quais são? É uma virose. E por que chama amarela? A gente fica amarela? Fica. Ou a Não, gente fica? Fica. É uma virose e conforme você vai ter dor no corpo, febre, dor de cabeça, mialgia, dor muscular, os primeiros 2-3 dias. Esses sintomas dão uma abrandada, depois começa uma segunda fase, que a febre aumenta, a pessoa fica amarela e ela atinge o órgão principal, é o fígado. Por isso da icterícia, né? Provavelmente. Sim, icterícia é importante. E o diferencial da febre amarela é exatamente nesse momento. Ao contrário da dengue, que a pessoa costuma não ficar amarela, mas tem todos esses outros sintomas que eu mencionei, a febre amarela a pessoa fica amarela. E aí você vai dosar enzimas hepáticas, está alta. Deixa eu perguntar, como que você faz a checagem de que ela está com... Isso, aí você vai dosar enzima hepática, está alta, aí você pergunta, olha, foi para alguma zona rural, teve algum local? Sim, eu fui e tal, nos últimos 14 dias. Você fecha uma suspeita clínica epidemiológica. Tá. E aí você vai pedir um exame de sangue, e esse exame de sangue vai para um laboratório específico, e aí você fecha o diagnóstico de febre amarela. Ele dá o exame de sangue? Dá. Ao contrário da dengue, que a gente precisa saber com uma certa rapidez se a pessoa está ou não, porque você tem que instituir uma hidratação vigorosa, a febre amarela, por ela não ter um tratamento específico, você não tem um antiviral para o vírus da febre amarela. Você faz a suspeita e esse paciente tem que ter um suporte clínico. O que ele precisa é ser internado, ou numa enfermaria, ou numa unidade de terapia intensiva, para evitar que ele sangre, para evitar que ele receba medicamentos que não devam por causa do fígado. É nesse sentido. Mas quanto antes você souber, quanto antes você tiver o diagnóstico, melhor. O diagnóstico em si não tem problema, você precisa de suporte. Não adianta eu saber que você tem uma febre amarela, que seu fígado está sendo bombardeado pelo vírus e não ter uma terapia intensiva para te dar suporte, ou não ter uma enfermaria para te internar. Então o que nós temos que ter é suporte. Infelizmente a febre amarela não tem um remédio para curá-la. Nós temos uma vacina muito boa para preveni-la, mas não no momento que você adquire febre amarela, infelizmente nós não temos muita coisa a fazer, a não ser te dar suporte e esperar que o seu próprio organismo resolva a infecção. Ok. Tem mais alguma coisa dentro desse tema, doutor Fernando, que você acha importante explicar aí para a população? Dentro desse tema, a vacina ainda é um pouco, tem um pouco de mito. Além do número de doses, tem a questão da indicação da vacina. Tá? A vacina, a priori, é indicada para áreas endêmicas e que possam ter febre amarela, que a febre amarela possa se urbanizar. Então são áreas onde você localiza macacos próximos a domicílios urbanos que morreram de febre amarela. Então essa área, a vacina está indicada. Nós vimos muito recentemente que a São Paulo capital, a região metropolitana de São Paulo, que não tinha caso de febre amarela registrado. Que todo mundo quer vacinar. E por quê? Porque macacos morreram em parques da própria cidade. Sim. Então a febre amarela está muito próxima ao território urbano. Aí se expande a vacinação. Então, em áreas que a febre amarela não tem sido detectada próxima a domicílios urbanos e não tem indicação de vacina, a população não precisa se desesperar e correr atrás de vacina. Ao contrário, em áreas onde morreram macacos e que a vigilância dispara a necessidade de vacina, nessas áreas nós temos que realmente vacinar. Tá? A vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado, quer dizer, nós temos o vírus da febre amarela ali. Tá? Então, pessoas, por exemplo, portadoras de HIV, que não têm imunidade muito boa, não pode. Ou pessoas que têm câncer e fazem quimioterapia, ou idosos acima de 60, 65 anos de idade, que não vão para a área de risco, é melhor não vacinar. Tá? Os portadores de neoplasia, de câncer e os HIVs com a célula de defesa baixa, esses são contraindicados, contraindicada a vacinação. Então é isso aí, pessoal. Agradecer muito a vocês aqui a participação no Simples Assim.
Agradecer ao doutor Fernando que deu essa canja aqui pra gente, convidá-lo para voltar quantas vezes achar necessário. Eu estou à disposição de vocês. Não, gente, a gente quer todo dia. Não pode falar assim, né? Ele não tá entendendo. Aí a gente vai procurar todo dia. E a todos vocês que nos acompanham aí no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um abraço e até a próxima.